No vídeo, analisaremos o final de Vá e Veja, de 1985, de Ellen Gilmore, articulando os conceitos da Guerra Total, de Eric Hobsbawm, e a crítica ao colonialismo, de M. Cerise. Tá bom, então agora a gente vai falar sobre o nazismo como forma de prática colonial a partir das ideias de Aimé Césaire. Aimé Césaire, ele defende que o nazismo ele não foi toda essa anomalia europeia, enfim, que diz nas histórias, né, aqui ao longo dos anos. Ele defende que foi apenas um tipo de prática que potências europeias já usavam na época, toda essa prática de dominação. E Vai e Veja literalmente reflete essa tese, tipo, mostra essa tese mesmo como ela funcionava, onde, por exemplo, os povos eslavos eles eram tratados como figuras descartáveis, então eles eram extremamente humilhados, tanto psicologicamente quanto fisicamente, esse negócio de cavar a própria cova, diretas violências, então eles eram tratados como se eles realmente não fossem pessoas, eles se tornaram muito coisificados. Então a gente tem dois extremos nessa história. A gente tem primeiro as pessoas que sofriam, né, que eram no caso esses povos eslavos, enfim, que, como disse, eram coisificados, eram tratados literalmente como números e estatísticas, perdendo sua essência, né, não eram enxergados como pessoas, e do outro lado as pessoas que, né, os militares que oprimiam essas pessoas, que eram literalmente feitos como uma máquina para matar. Não tinha empatia, nenhum tipo de compaixão, não enxergava eles como pessoas. Na guerra total, a guerra não fica só dentro do campo de batalha, longe das pessoas. Ela entra na vida de todo mundo, não importa se é soldado ou se é uma pessoa comum que quer cuidar da sua família. Hobsbawm explica que no século XX a guerra passou a mexer com a vida inteira da sociedade. O trabalho das pessoas passou a servir para sustentar a guerra. A cultura, como filmes e jornais, passou a ser usada para convencer as pessoas e até mesmo no dia a dia virou parte daquele conflito. No filme, isso fica muito claro quando os nazistas invadem as aldeias bielorrussas. Não é só uma luta de exército contra exército. A guerra vai chegando direto nas casas, nas ruas, nas igrejas, e aquela cena muito forte da igreja cercada com centenas de pessoas e civis dentro, queimando, os gritos das pessoas mostram que a morte deixou de ser raro, entendeu? Não é algo mais triste como era antes. Já passou a virar uma rotina daquela guerra. Passou a ser algo frio, planejado, como se fosse uma tarefa de trabalho, anotada, organizada e sem nenhuma emoção. O personagem principal, Flora, mostra bem como a guerra muda as pessoas, e que no começo o garoto era um garoto animado, com vontade de lutar, achando que ele era corajoso o suficiente e que vai fazer algo de importante. Mas conforme a guerra vai passando e ela vai acontecendo, isso vai mudando e a gente pode ver no rosto dele que ele vai envelhecendo na nossa frente. O olhar dele começa a ficar um olhar mais vazio, fica com marcas de expressão, e a guerra rouba toda essa juventude que ele tinha e deixa ele num olhar de cansaço profundo, como se ele tivesse vivido anos em alguns dias de guerra. Por fim, concluímos que Vai e Veja não é apenas um filme de guerra, mas um documentário visceral sobre dois fenômenos centrais do século XX. A obra evidencia os horrores da guerra total, descrita por Hobsbawm, em que toda a sociedade é arrastada para a destruição, e confirma a denúncia de Cesaire de que o nazismo foi a colonização volta para o centro da Europa. O filme nos força a olhar por violências não como exceção, mas como sistema organizava racionalizando, e por isso ainda mais assustador.